Eu sempre morei em apartamentos. Nunca gostei de casas, muito menos daquelas em bairros afastados. A sensação de segurança que um prédio traz para mim é inexplicável. Eu sou uma pessoa comum, trabalho das 9 às 18, faço supermercado no fim de semana, e vivo minha rotina com um equilíbrio que eu pensava que nunca poderia ser abalado. Até aquela noite. Era um sábado, um dia comum, sem nada de especial marcado na minha agenda. Saí do trabalho exausto, peguei o metrô e depois o ônibus, e cheguei ao meu prédio por volta das 20h30. O elevador estava quebrado, de novo, então subi os 7 andares até o meu apartamento. O prédio não era novo, tinha uns 30 anos, e sempre ouvi dizer que prédios antigos guardam mais histórias do que a gente imagina. Mas eu nunca dei muita atenção para essas coisas. Quando cheguei no meu apartamento, a chave girou na fechadura com um estalo seco. Entrei e joguei a mochila no sofá. Tudo estava silencioso, só o barulho do ar-condicionado marcando presença. Liguei a televisão para distrair, enquanto preparava o jantar. Um miojo, nada gourmet. Enquanto a água fervia, comecei a sentir um calafrio estranho. Não um frio normal, mas uma sensação pesada, como se o ar tivesse se tornado mais denso, e o silêncio, mais sufocante. Olhei ao redor e achei que estava exagerando. Talvez fosse só cansaço. Respirei fundo. Quando desliguei a televisão, o silêncio voltou a dominar. Fui até a cozinha buscar o miojo, e foi aí que ouvi um sussurro. Baixo, quase inaudível, como o som do vento passando por uma fresta. Virei a cabeça rapidamente, esperando ver alguém, mas o apartamento estava vazio. Quem está aí? Perguntei, tentando controlar a voz trêmula. Nenhuma resposta. Só o silêncio denso me respondeu. Voltei para a sala, coloquei o prato na mesa e tentei continuar meu jantar, mas o estômago já estava embrulhado. Minutos depois, enquanto estava sentado no sofá, senti uma presença atrás de mim. Não era um cheiro, não era uma sombra visível, mas uma sensação clara de que alguém estava ali. Meus pelos se arrepiaram. Virei lentamente, e não vi nada. A televisão piscou sozinha, e a imagem se distorceu por alguns segundos, exibindo flashes rápidos de algo que eu não consegui identificar. Desliguei na hora. Nesse momento, meu celular vibrou. Uma mensagem no WhatsApp, mas do nada. Abri o aplicativo, e não havia nenhuma mensagem nova. Só notificações antigas. De repente, o celular ficou sem bateria, mesmo estando carregado. Levantei para buscar o carregador, e na parede ao lado do corredor vi um vulto rápido, que desapareceu quando tentei olhar melhor. Um frio cortante percorreu minha espinha. Decidi ligar para minha mãe. Ela sempre foi um porto seguro para mim. Enquanto esperava ela atender, ouvi passos no quarto ao lado. Passos lentos, arrastados. Minha casa tem 2 quartos, um escritório, e nenhum deles estava ocupado. Todos os móveis no lugar, mas algo invisível parecia se mover. Minha mãe atendeu e eu contei o que estava acontecendo. Ela ficou preocupada, pediu para eu tentar não me assustar e disse que talvez fosse apenas meu cansaço. Mas eu sabia que não era isso. Coloquei uma música suave para tentar relaxar, e me sentei no sofá. De repente, o ar ficou gelado, a música baixou sozinha e um sussurro, agora bem claro, soou ao meu lado. Não tenha medo. Meu corpo travou. O som vinha do meu lado esquerdo, de um ponto vazio no ar. Por que está aqui? Consegui perguntar, a voz mal saindo. Estou preso, respondeu o sussurro, com um tom de tristeza infinita. Uma mistura de medo e pena tomou conta de mim. Passei a mão sobre o sofá, procurando alguma explicação racional, mas não encontrei nada. Era real. Aquilo era real. Nas horas seguintes, os fenômenos só pioraram. Objetos começaram a se mover só, uma caneta rolando pela mesa, livros caindo das prateleiras, portas que se fechavam lentamente. Mas nunca havia um som alto, apenas pequenos ruídos, sussurros, e a sensação constante de que eu não estava sozinho. Em uma dessas ocasiões, acordei no meio da noite, ofegante. No quarto, uma figura translúcida estava parada no canto, olhando para mim. Era um homem, de meia idade, com roupas antigas, meio esfarrapadas. Seus olhos estavam fundos, a pele cinza. Ele me olhou e falou: "Ajude-me a lembrar." Eu queria fugir, mas não consegui. Minha mente ficou presa naquela frase, e me senti compelido a ajudar.
Nas semanas que se seguiram, comecei a pesquisar sobre espíritos, assombrações e tudo que pudesse explicar o que eu estava vivendo. Descobri que meu prédio já foi palco de várias tragédias, suicídios, acidentes, até mesmo um incêndio há mais de 20 anos que matou um homem que morava exatamente onde eu estava. Tudo fazia sentido. Aquela alma estava presa ali, querendo ser lembrada, para conseguir seguir em paz. Conversei com alguns médiuns, tentei rituais simples, mas nada parecia funcionar. A presença continuava comigo, ora mais ativa, ora silenciosa, mas nunca se foi. Então, numa noite especialmente tensa, o espírito apareceu para mim de forma diferente. Ele não falou, apenas mostrou imagens em minha mente, momentos da sua vida, seus medos, seus arrependimentos. Vi um homem solitário, tomado pela depressão, sem ninguém para o ajudar. Entendi que ele precisava ser lembrado para se libertar, e que eu era o único que podia fazer isso. Na manhã seguinte, escrevi uma carta para ele. Coloquei palavras que eu nunca disse para ninguém, pedindo perdão em nome da humanidade, pedindo que ele encontrasse paz. Deixei a carta em cima da mesa, e pela primeira vez, senti o ambiente mais leve. À noite, pela última vez, ouvi um sussurro, agora suave e agradecido. Obrigado. Desde então, o apartamento voltou ao normal. O silêncio voltou a ser apenas silêncio, e o ar pesado desapareceu. Mas uma coisa mudou em mim. Nunca mais olhei para a vida da mesma forma. Aprendi que nem tudo que está ao nosso redor pode ser visto, mas isso não significa que não exista. E, se um dia você sentir uma presença, um arrepio inexplicável, lembre-se, talvez alguém esteja tentando falar com você, pedindo ajuda para atravessar aquela porta que nós não vemos. Minha avó sempre dizia que algumas presenças não estão aqui para fazer mal. Estão apenas esperando a hora certa de ir. Quando eu era criança, ouvia isso e achava bonito, quase poético. Hoje, depois do que vivi, acho que era só o jeito dela de me preparar. Tudo começou há cerca de um ano, quando minha avó faleceu. Ela tinha 84 anos e morava sozinha numa casinha simples em Santo André, interior de São Paulo. Tive uma relação muito próxima com ela, principalmente depois que minha mãe faleceu. Passei boa parte da infância naquela casa, com aqueles móveis antigos, cheiro de naftalina e café fresco. Tinha algo naquela casa que me trazia paz, até ela morrer. Depois do enterro, ninguém quis saber de vender a casa. Ficou tudo travado no inventário. Como eu estava morando de favor na casa de um amigo, pensei em ocupar o imóvel temporariamente até as coisas se resolverem. Peguei minhas coisas, um colchão, uma TV, e fui para lá. A primeira semana foi tranquila. Só silêncio, lembranças e uma certa melancolia. Tudo estava do jeito que minha avó deixou. As plantas ainda vivas, as roupas no armário, o rádio de pilha na cozinha. Dormir no quarto dela foi estranho no início, mas não cheguei a sentir medo. A partir da segunda semana, as coisas começaram a mudar. Certa noite, por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho na cozinha. Como o bairro era bem silencioso à noite, o som de algo caindo me despertou imediatamente. Levantei e fui até lá. Um dos copos que ficava no escorredor estava no chão, quebrado. Achei estranho, porque ele estava virado para dentro da pia. Talvez tivesse escorregado com o vento, pensei. Mas as janelas estavam fechadas. Recolhi os cacos, fui ao banheiro e voltei a dormir. Quando me deitei, percebi um detalhe. O rádio de pilha da cozinha, aquele antigo que minha avó adorava ouvir, estava ligado. Tocando baixinho, uma frequência chiada, sem estação sintonizada. Eu juro que não encostei naquilo desde que cheguei. Desliguei o rádio, voltei a deitar. Mas não consegui dormir. Senti que alguém me observava. Não era uma sensação imaginária. Era quase física, como se houvesse um peso no ar. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. As luzes da sala começaram a piscar sozinhas. Portas rangiam e batiam mesmo sem vento. Um dia, encontrei o espelho do banheiro completamente embaçado, como se alguém tivesse acabado de sair de um banho quente, só que eu não tinha usado chuveiro naquele dia. E então veio a primeira vez que ouvi a voz. Era madrugada. Eu estava assistindo TV no volume baixo quando ouvi vindo do corredor, bem baixinho, uma voz de mulher dizendo: "Vai passar." Era a mesma voz da minha avó. Na hora, congelei.
Olhei em volta, desliguei a TV e fiquei sentado em silêncio. A frase se repetiu, mas dessa vez mais próxima. Vai passar. Levantei devagar, chamei por ela, mesmo sabendo que era impossível. Andei até o corredor e, por um segundo, vi o vulto de uma mulher na direção do quarto. Era só uma sombra, mas eu sabia o que vi. Meus olhos se encheram de lágrimas, e o medo me paralisou por completo. Decidi passar a noite fora, na casa de um amigo. Não dormi. Na manhã seguinte, voltei para tentar entender. Comecei a mexer em algumas caixas antigas no armário da avó. Encontrei um caderno, desses de capa dura, com anotações dela. Lá, entre receitas e listas de compras, havia várias páginas com datas, nomes e frases estranhas. Ele veio outra vez esta noite. O homem da porta não fala, só olha. A mulher de vestido preto me acordou chorando. Eles dizem que é só até passar. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava aquilo. Minha avó, ela via coisas. E nunca contou para ninguém. Ou talvez tivesse tentado, e ninguém acreditou. Naquela noite, voltei a dormir lá. E pela primeira vez, tive um sonho vívido. Estava no quarto, mas não era noite, era uma espécie de crepúsculo eterno. A casa estava silenciosa, e, sentada à beira da cama, estava ela, minha avó, com a mesma roupa do velório. Ela sorriu, mas parecia cansada. Você não está sozinho aqui. Nunca esteve. Quem são eles, vó? São os que não foram vistos. Os que ninguém ouviu. Alguns estão só de passagem. Outros ficaram demais. Eu preciso ir embora? Ela segurou minha mão. Estava gelada como pedra. Não, meu bem. Mas precisa entender uma coisa. Alguns espíritos só precisam de silêncio. Outros querem ser lembrados. Mas tem aqueles que querem companhia. Acordei suando, ofegante. O relógio marcava 3h33. O rádio estava ligado. E, por cima do chiado, havia vozes. Muitas vozes. Umas chorando, outras falando frases desconexas. Uma delas, mais alta, repetia: fica com a gente. Arranquei as pilhas e saí da casa. Não voltei por uma semana. Quando decidi retornar, levei um padre comigo. Ele não questionou nada. Disse que sentia a presença de mais de uma entidade ali, e que aquela casa precisava de oração. Ele benzeu cada cômodo. Eu ouvi, juro por Deus, passos seguindo a gente pelo corredor, e no quarto dela, o rádio ligou sozinho, sem pilhas. Depois disso, as manifestações diminuíram. Os sons pararam. O espelho ficou limpo. As luzes estabilizaram. E o rádio nunca mais ligou sozinho. Mas às vezes, ainda sinto a presença. Como se ela estivesse por perto, me protegendo. Só que, não é só ela. Algumas noites ainda acordo com a sensação de que há mais alguém na casa. E às vezes, lá no fundo, bem no fim do corredor, vejo o contorno de alguém me observando. Alto demais para ser minha avó. Parado. Sempre parado. Eu falo sozinho agora. Todos os dias, em voz alta, como se alguém estivesse me ouvindo. Eu lembro de vocês. Não estão sozinhos. Porque minha avó disse que era só até passar. Mas o problema é que alguns nunca passam. Eu nunca imaginei que um móvel pudesse carregar alguma coisa. Sempre achei essas histórias de objetos amaldiçoados exageradas, dignas de filmes ruins. Mas o que aconteceu comigo depois da mudança me fez rever tudo o que eu acreditava sobre o que acontece depois da morte. No começo de 2022, me mudei para um apartamento pequeno, num prédio antigo na região central de Belo Horizonte. Era o que eu podia pagar. Um kitnet no 6º andar, já mobiliado, o que me ajudou muito. A dona do imóvel, uma senhora de fala lenta e sorriso triste, comentou que a última inquilina havia saído de forma repentina, mas se recusou a entrar em detalhes. Na hora, não me importei. Só queria um lugar para recomeçar. A primeira coisa que me chamou a atenção no apartamento foi o guarda-roupa. Era um trambolho enorme, de madeira escura, daqueles antigos mesmo, com puxadores de bronze manchados pelo tempo. Destoava do resto da mobília, que era bem mais moderna. Estava enfiado no canto do quarto, encostado na parede da janela.
A senhora do aluguel me disse que a ex-inquilina tinha deixado ele para trás e que ninguém conseguiu tirar dali. Muito pesado, muito complicado. Achei estranho, mas deixei para lá. Nos primeiros dias, tudo correu bem. O apartamento era silencioso e eu finalmente estava começando a dormir melhor depois de meses turbulentos. Mas na segunda semana, algo começou a me incomodar. Durante a madrugada, eu acordava com o som de madeira rangendo. Era um estalo baixo, intermitente. No início, achei que fosse o piso ou as janelas. Mas com o tempo, percebi que o som vinha sempre do mesmo lugar, o guarda-roupa. Uma noite, levantei para beber água e, ao passar em frente ao móvel, juro que vi uma pequena fresta aberta. Aquilo me arrepiou, porque eu sempre o mantinha fechado. Quando voltei com a água, a porta estava totalmente fechada. Pensei que estivesse começando a imaginar coisas. Mas aí vieram os sonhos. Sempre o mesmo. Eu acordava dentro do próprio quarto, mas tudo estava diferente. As paredes cobertas por papel velho e rasgado, o ar pesado e o guarda-roupa completamente aberto. No sonho, eu era puxado para dentro dele, e antes de ser engolido pela escuridão, via um rosto de uma mulher muito pálida, com olhos fundos e uma boca aberta num grito mudo. Acordava suando, com a respiração acelerada, como se meu corpo inteiro tivesse sido mergulhado em gelo. Durante o dia, tentei ignorar. Tranquei o guarda-roupa com um cadeado velho que encontrei numa gaveta, mas não adiantou. As portas continuavam abrindo. Comecei a ouvir sussurros no meio da noite, vindos de dentro dele. Sempre frases curtas, desesperadas. Me tire daqui. Está escuro. Ele me prendeu. Falei com a dona do imóvel. Ela ficou em silêncio por um tempo, depois disse apenas: "Você também começou a ouvir?" Minha espinha gelou. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, mas ela desviou o assunto, pediu desculpas e disse que se eu quisesse sair do contrato, ela entenderia. Naquela noite, decidi abrir o guarda-roupa por completo. Peguei uma lanterna, travei a respiração e abri as portas lentamente. No início, nada demais. Algumas prateleiras, gavetas vazias e o forte cheiro de mofo. Mas quando puxei a última gaveta inferior, senti algo travar. Forcei com mais força, e então um barulho seco ecoou. Um compartimento secreto, uma espécie de fundo falso, se abriu revelando algo que me arrepia até hoje só de lembrar. Lá dentro, havia uma caixa pequena, de madeira clara. Dentro dela, um diário velho, uma escova de cabelo quebrada e uma foto. A foto mostrava uma mulher de cabelos longos e pele muito clara. No verso da imagem, escrito à mão, em letras tremidas: "Se eu sumir, procure aqui." Parei de respirar por alguns segundos. Peguei o diário e comecei a folhear. Era da inquilina anterior. Ela descrevia, nas páginas rasgadas e manchadas, exatamente o que eu estava vivendo. Os sons, os sonhos, os sussurros. Mas havia mais. Ela falava de um espírito que vivia dentro do guarda-roupa. Um espírito que se alimentava do silêncio, da solidão e da presença de mulheres jovens. Ela falava de como começou a ficar doente, a ouvir a voz chamando por ela constantemente, e de como, numa última tentativa de fugir, tentou selar o espírito dentro do móvel. A última página era apenas uma frase repetida várias vezes, até as palavras se tornarem quase garranchos. Ele me vê mesmo quando eu durmo. Depois disso, não consegui mais viver ali como se nada tivesse acontecido. Comecei a dormir na sala, no chão mesmo. Mas mesmo de lá, ouvia as batidas no quarto. Sempre de madrugada. 1, 2, 3 pancadas secas, seguidas de um sussurro: "Está escuro aqui." Uma noite, quando fui ao banheiro no escuro, a porta do guarda-roupa estava aberta de novo. Mas dessa vez, havia algo novo: pegadas. Pequenas, molhadas, saindo de dentro dele e indo até o meio do quarto. Sumiam perto da minha cama. Foi a última noite que dormi naquele lugar. Pedi ajuda para um grupo espírita que atua na cidade. Uma senhora com uma sensibilidade impressionante entrou no apartamento, ficou parada em frente ao guarda-roupa por alguns segundos, e disse: "Isso aqui devia ter sido queimado há anos. Não é só um espírito preso. Tem algo aqui que gosta de brincar com o medo." Ela realizou um ritual, orações, invocações, mas nada parecia surtir efeito imediato.
A única coisa que ela disse antes de sair foi: não olhe para dentro de novo. Nunca mais. Mesmo se chamar por você. 3 dias depois, me mudei. Deixei tudo para trás. Roupa, eletrodomésticos, até documentos. Só levei o que coube numa mochila. Hoje, já faz meses. Mas às vezes, no meio da noite, acordo com a sensação de que algo está me observando dentro do meu próprio guarda-roupa novo, que é de outro modelo, outro lugar. E eu lembro da última anotação que encontrei no diário, uma que eu quase ignorei. Se você encontrou isso, já é tarde demais. Eu nunca fui de acreditar em assombração. Cresci escutando histórias da minha avó sobre visagens, almas penadas e coisas que andam à noite, mas sempre achei que era jeito de manter a gente comportado. Mesmo trabalhando nas ruas de São Paulo até de madrugada, fazendo entrega de comida por aplicativo, nunca tive medo. Mas isso mudou numa noite comum, numa entrega pro apartamento 303. Era uma terça-feira chuvosa, por volta das 22 horas. Eu já estava prestes a encerrar o expediente quando caiu o último pedido do dia, um combo de lanches para o edifício Primavera, na Bela Vista. O prédio era antigo, meio escondido numa travessa da Rua Rocha. Tinha ido lá uma vez ou duas, mas nunca reparei muito. Aceitei, peguei a comida e fui pedalando até o local. A portaria era vazia, como sempre. Só um interfone quebrado e uma porta de vidro que não trancava direito. Entrei, subi as escadas, porque o elevador vivia com a plaquinha de manutenção, e fui até o 3º andar. Quando cheguei no 303, algo já parecia errado. A porta do apartamento estava entreaberta. Toquei, meio hesitante. Nada. Chamei. Boa noite. Pedido do app aqui. Silêncio. Achei que talvez a pessoa estivesse distraída, então empurrei um pouco a porta e vi que estava apenas encostada. Do lado de dentro, só a escuridão. Um cheiro estranho, úmido, como de coisa velha e molhada. Dei mais um passo e repeti: oi? É da entrega. Alguém aí? Foi quando ouvi a voz. Feminina, suave, mas sem emoção alguma. Deixa na mesa da sala. Gelei na hora. A voz vinha do fundo, mas eu não conseguia ver ninguém. Acendi a lanterna do celular. Entrei devagar, só para deixar o pacote na mesinha logo na entrada. Só que, ao pisar no tapete, a porta atrás de mim se fechou com força. Quase deixei o celular cair. Me virei e tentei abrir. Trancada. Nenhuma chave, nenhum trinco. Tentei manter a calma. Comecei a andar pela sala, iluminando com o celular. Móveis cobertos com lençóis, paredes manchadas, e no canto, uma cadeira de rodas enferrujada. Mas o que me fez tremer foi o quadro na parede. Mostrava uma mulher, sentada na mesma cadeira, com o mesmo lençol cobrindo as pernas. O rosto era estranho, como se o pintor tivesse borrado os olhos. E no canto inferior da moldura, com letras quase apagadas, lia-se: "A que nunca saiu". Fui até a mesa da sala, deixei a sacola da entrega e me virei para sair. Foi aí que percebi: havia uma sombra na parede da cozinha, como se alguém estivesse parado ali, imóvel, me observando. Não fazia sentido, porque não tinha ninguém. A voz voltou. "Você viu meu rosto?" Tive que me apoiar na parede. A voz estava mais perto, mas o apartamento continuava vazio. Iluminei a cozinha. Nada. Fui até a porta de entrada, forcei, chutei, tentei arrancar a maçaneta. Nada funcionava. Foi quando vi, pelo reflexo da janela da sala, algo se movendo no corredor, mas não fazia barulho. Nem passos, nem respiração. Era como se o ar estivesse sendo deslocado por algo que não deveria estar ali. "Você viu, não viu?" Sussurrou novamente, agora muito perto do meu ouvido. Saí correndo. Fui até o banheiro. Tranquei a porta, tentei ligar para alguém, mas meu celular só dava erro de rede. O tempo ali dentro parecia distorcido. Olhei para o espelho do banheiro e percebi algo ainda mais bizarro. Havia marcas de mãos no vidro. Não as minhas. Mãos pequenas, como de uma criança. 5, 6, 7 pares. Fechei os olhos, tentando acordar. Mas não era sonho. Quando criei coragem para sair, encontrei a porta da frente aberta.
Não pensei duas vezes. Corri pelas escadas até a rua. A chuva ainda caía, o ar estava pesado, e meu coração parecia que ia explodir. Voltei para casa com a sensação de estar sendo seguido. Passei a noite em claro. No dia seguinte, entrei no aplicativo para relatar o problema. Queria denunciar o local como perigoso, mas algo me chamou a atenção. O pedido tinha sumido do meu histórico. Fui conferir o endereço. O edifício Primavera aparecia, mas o apartamento 303 simplesmente não existia. Resolvi voltar lá no fim da tarde. Queria provar para mim mesmo que aquilo tinha sido real. Cheguei no prédio, subi ao terceiro andar. E quando contei as portas, percebi, o 303 não estava lá. Só 301, 302, 304. Como se o 303 tivesse sido apagado da existência. Uma moradora me viu parado ali e perguntou: "Tá procurando alguém?" O 303. "Fiz uma entrega ontem à noite aqui." Ela me olhou assustada. Esse apartamento foi interditado faz uns 5 anos. A mulher que morava lá morreu sozinha. Ficou semanas sem que ninguém percebesse. Quando encontraram o corpo, a casa estava cheia de marcas nas paredes, como se alguém tivesse tentando sair de dentro delas. Tentei explicar que tinha estado lá dentro, que a porta abriu, que uma mulher falou comigo. Mas ela balançou a cabeça. Isso já aconteceu com outro entregador. Sumiu por 3 dias. Quando voltou, não lembrava de nada. Só repetia uma frase: "Ela me mostrou o rosto." Fui embora. Desde aquele dia, nunca mais aceitei entregas depois das 20 horas. Mas mesmo de dia, se vejo algum número com 303 no endereço, cancelo na hora. Não quero correr o risco de ouvir aquela voz de novo. Porque até hoje, vez ou outra, quando passo por corredores vazios ou escadas de prédios antigos, ouço ao fundo: "Você viu meu rosto. Agora eu posso sair." Moro num prédio comum em Curitiba, 8 andares, com uma fachada simples e corredores sempre iluminados por luz branca fluorescente. Nunca imaginei que ali pudesse acontecer algo diferente, muito menos assustador. Para mim, até o ano passado, aquele era apenas mais um lugar comum onde a vida segue seu curso. Vizinhos que cumprimentam de longe, elevador que vive dando problema, e uma escada de emergência que praticamente ninguém usa. Pelo menos, era assim que eu pensava. Sou freelancer, trabalho em home office e, com a pandemia, passei a passar quase todo o tempo dentro do apartamento. O contato com o mundo externo ficou restrito a poucas saídas. Foi então que comecei a notar algo estranho: barulhos, vozes e uma sensação inquietante que crescia lentamente. Vou contar tudo desde o começo. Era meados de 2021, uma tarde qualquer, e eu estava concentrado no computador quando ouvi passos na escada de emergência. Passos lentos, pausados, pesados, subindo um degrau de cada vez. Eles tinham um ritmo estranho, como se fossem passos de alguém muito cansado, talvez idoso. No começo, achei que fosse algum funcionário fazendo manutenção, mas a escada estava interditada desde o início da pandemia, por ordem do síndico, para evitar aglomerações e acidentes. Curioso, fui até o corredor e olhei pela fresta da porta de emergência, mas não vi ninguém. Não havia som de voz, só aquele caminhar pausado, muito próximo e real. A sensação foi tão forte que meu coração disparou. Na manhã seguinte, falei com o porteiro. Ele confirmou que ninguém deveria usar a escada, e nunca tinha ouvido falar de alguém subindo ou descendo por ali durante o dia, muito menos à tarde. Disse que às vezes o prédio parecia ter uma vida própria, com barulhos estranhos vindos das paredes e das tubulações, mas nada que justificasse passos tão claros. Com o passar dos dias, comecei a ouvir sussurros. Às vezes, à tarde, outras, à noite. Um murmúrio quase imperceptível, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção, mas sem conseguir se fazer entender. A voz parecia feminina, baixa, quase uma prece desesperada. Meu medo crescia, mas eu me recusava a acreditar no que minha mente tentava me alertar. Tudo mudou numa quarta-feira fatídica. Era um dia chuvoso. Eu tinha acabado de almoçar e voltava para o apartamento. Ao chegar no corredor, a porta da escada de emergência estava entreaberta. Nunca tinha visto aquilo antes. O ar naquele corredor parecia mais frio, mais denso.
A luz de emergência piscava, lançando sombras dançantes pelas paredes. Meu coração acelerou. Respirei fundo, tentei me convencer de que era algum funcionário do prédio, mas não havia som de passos ou vozes além daquele sussurro familiar. Mesmo assim, algo dentro de mim me impulsionou a abrir a porta devagar e entrar. O cheiro era úmido, de mofo e metal oxidado. O som de gotas caindo ecoava na escada, criando uma sinfonia macabra. Conforme descia, os passos que antes ouvia na minha mente agora pareciam reais, como se alguém estivesse atrás de mim. Virei várias vezes, mas só havia escuridão. Quando cheguei no terceiro andar, ouvi um choro baixo, um soluço sufocado que me congelou. Ali, na ponta da escada, uma figura tênue apareceu. Era uma mulher, translúcida, vestindo um vestido branco antigo, amassado e sujo. Seu rosto, pálido, tinha olhos fundos e tristes que pareciam me perfurar. Ela levantou o braço e apontou para mim, mas não falou. Fiquei paralisado, incapaz de me mover ou falar. O frio que ela emanava era cortante. A névoa ao seu redor parecia pulsar, como se respirasse. De repente, a figura sumiu, deixando um silêncio mortal e um arrepio que percorreu minha espinha. Subi as escadas correndo, fechando a porta da escada com toda a força que tinha. Passei o resto da noite sem dormir, pensando no que havia visto. Procurei relatos de outros moradores e descobri que uma senhora idosa, chamada Dona Marieta, havia caído justamente naquela escada, entre o segundo e o terceiro andar, cerca de 5 anos antes. Ela nunca se recuperou do acidente e faleceu pouco depois. Morava sozinha e pouco socializava, o que explicava o porquê de poucos saberem da história. Fiquei pensando na possibilidade daquela mulher estar presa ali, tentando pedir ajuda. Nas semanas seguintes, os fenômenos aumentaram. As vozes ficaram mais claras, passando de simples sussurros para frases curtas. Por favor, me ajuda a subir. Às vezes, eu sentia uma presença quando passava perto da porta da escada. O ar ficava gelado, o cabelo eriçava, e o som dos passos voltava, agora acompanhados por uma leve música, uma canção antiga e triste que me arrepiava até os ossos. Comecei a evitar o corredor da escada de emergência, e sempre que ouvia os passos ou o choro, parava, fechava os olhos e tentava ignorar. Mas a sensação era sufocante. Um dia, após uma noite mal dormida, resolvi encarar meu medo. Abri a porta da escada pela última vez e subi lentamente os degraus, sentindo o olhar dela em mim. Quando cheguei ao terceiro andar, a figura apareceu novamente, mas dessa vez não estava só. Ao seu lado, outra sombra se formava, um homem de cabelos grisalhos, rosto severo, que me encarava sem expressão. A mulher estendeu a mão para mim e sussurrou: "Ajude-nos." Antes que eu pudesse responder, eles desapareceram. Depois disso, contei para o síndico e ele me revelou que o homem era o marido de Dona Marieta, que havia morrido antes dela, e que eles tinham um passado trágico e marcado por brigas e separações. Acreditavam que, mesmo após a morte, os dois não conseguiam encontrar paz. Não sei o que fazer. Tento não pensar nisso, mas toda vez que passo pelo corredor e ouço os passos na escada, sinto aquele arrepio, aquela mão estendida, aquela voz pedindo ajuda. Às vezes, quando fecho os olhos, vejo aquela figura branca me observando, triste e desesperada, esperando que eu a ajude a subir. Eu só queria que eles pudessem descansar, mas parece que, por enquanto, estão presos entre os degraus.